E aí, tudo certo? Você já parou para pensar na quantidade de alimentos que são desperdiçados e jogados fora por algum motivo todos os dias, mundo afora, inclusive nas nossas casas e nas nossas cozinhas? Pois é, se você nunca parou para pensar nisso, o desperdício de alimentos gera números alarmantes todos os anos no mundo todo e aqui no nosso país. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho disso, dividir com vocês algumas informações que talvez você não saiba e te fazer um convite para fazer parte aí dessa luta contra o desperdício alimentar, fazendo a sua parte um pouquinho todos os dias para que a alimentação continue sendo possível nos próximos anos e dividida de forma cada vez mais justa. Bom, eu sou a Márcia, chefe especializada em gastronomia inclusiva e dietas restritivas, e eu tô aqui para provar para você que comer e cozinhar comida gostosa de verdade é para todo mundo, sim. Se interessou? Então fica com a gente aí depois da vinheta. Muita gente deve estar se perguntando nesse momento por que eu vim aqui falar de desperdício alimentar, né? O que isso tem a ver com as alergias, com as restrições que eu geralmente costumo falar. É muito simples, como profissional da área de alimentação, eu tenho obrigação aí de trazer para vocês dados que com certeza possa aí te causar um desconforto e aflorar a sua consciência alimentar de todas as formas, e não só para as dietas restritivas, para alergia, para restrição, mas também como é que lidamos com o alimento no mundo, né? Afinal de contas, alimento é vida, é necessário que tenha para todo mundo de forma justa, mas infelizmente não é o que acontece hoje em dia. Para você ter uma ideia, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é jogado fora. Exatamente, 1/3. Sabe quanto dá isso em alimentos por ano? 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos. Exatamente, esse número é absurdo e o Brasil, infelizmente, faz parte dessa estatística. De acordo com dados oficiais de 2016, o Brasil joga por ano 41 toneladas de alimentos fora. Exatamente. Em 2018, tiveram novos dados atualizados de que isso equivale a uma média de quase 42 quilos de comida por pessoa ao ano, ou seja, quase 130 quilos de comida por casa. Exatamente. Você quer saber quanto é que isso custa para os bolsos dos brasileiros? Bom, em países em desenvolvimento como o Brasil, em média por ano gasta-se 310 bilhões de dólares só em comidas jogadas fora. E em países desenvolvidos esse valor chega até 680 bilhões de dólares. Exatamente, de comida que vai diretamente para o lixo. Então agora, será que tocou seu coração quando eu falei esses números? Eu espero que sim, porque eu tô aqui justamente para te falar o que é que você, eu, todo mundo que está assistindo esse vídeo pode fazer para que esses números comecem a diminuir com pequenas ações diárias que a gente pode tomar dentro da nossa casa. Quer saber como é que você pode colaborar com isso, até dividindo o alimento de forma mais justa, mesmo porque enquanto 1/3 da comida é jogado fora, 800 milhões de pessoas passam fome durante o ano. Exatamente, 800 milhões de pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas com todo esse desperdício, com todo esse alimento que vai para o lixo. Então, a partir de agora, nós vamos juntos fazer a nossa parte para que menos comida vá parar no lixo. Combinado? Para entender melhor como é que todo esse alimento acaba no lixo, eu vou te contar quais são as 3 principais fontes de desperdício alimentar no mundo, tá? A primeira delas são todo tipo de hortifruti que não está de acordo com as especificações, né, de, assim, melhores produtos para consumo, tá? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Todos os lugares têm suas especificações de qual seria o produto ideal de hortifruti para ser consumido. E quando ele não está de acordo com a cor, formato e tamanho esperado pelos varejistas, eles são simplesmente descartados. Exatamente. Então essa é o primeiro motivo pelo qual muito produto vai parar no lixo muito antes de chegar às nossas mesas.
O segundo problema são os alimentos com data de vencimento muito próximo ou já expirados. Pois é, nesses casos, os grandes varejistas simplesmente descartam ou as pessoas deixam de comprar quando vê esses produtos lá nas prateleiras próximo de vencer. E isso gera bilhões de toneladas de alimentos no lixo por ano. E um outro grande problema que eu acompanhei de perto trabalhando na indústria alimentícia é a quantidade de comida já pronta para o consumo que é jogada fora todos os dias. Um dos problemas nesse caso é o exagero na hora da produção, e isso eu acompanhei de perto onde eu trabalhava. Trabalhei aí numa empresa onde nós fazíamos grandes eventos, então eram produções assim para buffets muito grandes, e aí muitos quilos de comida pronta eram jogados fora todos os dias. E aí você pergunta, mas por que não podia reaproveitar? A própria legislação dos países, da grande maioria dos países, não incentiva as empresas a doar. Porque se alguma pessoa come aquele produto e ela passa mal, a probabilidade dela processar a empresa que fez a doação de comida é muito grande. Então a legislação hoje em dia não favorece as empresas a quererem doar esses alimentos já prontos, porque a dor de cabeça que pode causar é muito maior do que o bem que eles venham a fazer. Infelizmente isso acontece muito, e não só nas grandes empresas. Eu dei um exemplo extremo aí de quilos de comida que eu vi aí pro lixo todos os dias. Mas e na casa da gente? Será que não acontece a mesma coisa, né? Muita comida já pronta, o nosso arroz e feijão do dia a dia que vai parar no lixo sempre. Com certeza isso acontece. E eu também tenho aí alguns dados para te passar que podem te deixar aí até um pouco surpresos, porque me deixou surpresa com certeza. No Brasil, os 4 alimentos aí prontos para o consumo que mais vão para o lixo é arroz, feijão, carne e frango. Carne vai para o lixo com frequência com o preço que tá? Pois é. Ou seja, né, com certeza nós podemos começar a fazer alguma coisa já dentro das nossas casas que vai fazer muito bem, não só para o planeta no geral, mas também para os nossos bolsos. E quando eu digo para o planeta, não é só pensando na produção de lixo, que só aumenta todos os anos também. O Brasil, né, produz 79 milhões de toneladas de lixo por ano, com uma perspectiva de chegar a 100 milhões de toneladas por ano até 2030. Então, quanto mais comida você joga fora, mais lixo você gera. Aqui no canal eu vou ensinar para vocês algumas receitas, algumas formas de reutilizar os alimentos ou de utilizar partes dos alimentos que não costumam ser utilizadas com uma certa frequência, como por exemplo, cascas, talos, enfim. Acompanhe a gente. Se você ainda não segue aqui, não está inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho ali para receber notificação de vídeo novo, e até nisso você vai começar a ajudar o planeta gerando menos lixo, aproveitando melhor os alimentos e não gerando desperdício. Então se liga nessas dicas para que daqui para frente você possa começar a se alimentar, consumir os alimentos de forma mais consciente, ajudar aí no seu bolso, ajudar o planeta na redução de lixo, né? E no desperdício aí de recursos que todos os dias são destinados à produção dos alimentos, sendo que 1/3 deles vai direto para o lixo. Então é muita água, muita energia utilizada para depois esse alimento acabar no lixo, e isso não é nada legal, né? Então bora lá direto agora para os 10 passos de como você pode aí um pouquinho todos os dias desperdiçar muito menos e fazer aí esse alimento render para outras pessoas, render para o seu bolso e com certeza consumir de forma mais consciente, muito melhor e gastando menos, beleza? Então o primeiro passo, claro, muito fácil, compre menos. Como eu falei, o consumo em excesso acaba fazendo com que muita comida vai parar no lixo simplesmente porque a gente compra mais do que consegue consumir e acaba jogando muita coisa fora, ou porque venceu, ou porque estragou e a gente não sabe o que fazer com aquilo, vai pro lixo, tá? Então compre realmente assim, sem exageros, só o que você vai consumir. Faça compras aí semanais para você ter uma ideia de como vai ser a rotina daquela sua semana, né? Principalmente hortifruti, compre em pequenas quantidades, né? Evite
consumo desvairado de comida, sabe? Comprar caixas e latas de coisas e deixar lá no armário, não conseguir consumir, quando você vê tá tudo vencido e tem que ir pro lixo? Pois é disso que eu tô falando. Tem como evitar sim, vai ser muito bom para evitar o desperdício de comida e para você gastar muito menos também, não é verdade? Além disso, produza menos comida. Como assim? Faça menos comida, quantidade, quando você for cozinhar na sua casa, né? A minha mãe era mestre em cozinhar para um batalhão, quando na verdade a família só tinha 4 pessoas. Ela não sabia cozinhar pouca comida, porque ela foi criada numa família de muitos irmãos, começou a cozinhar desde pequena, e aí ela sempre fazia comida para 10, quando na verdade era só para 4, né? O lado bom é que ela era muito boa em reutilizar e transformar aquela comida em outras coisas, então ela conseguia evitar bastante desperdício, apesar de cozinhar sempre ir para um batalhão, quando na verdade éramos só 4 em casa, né? E aí, se realmente não for possível, se você exagerou e agora a comida tá lá, o meu conselho para vocês, não só para esse caso, mas também no caso de comprar muita coisa que você não conseguiu consumir, é o passo número 3, congele. Exatamente, se tem uma coisa que a gente aprende trabalhando na indústria alimentícia é que praticamente tudo pode ser congelado para ser consumido depois. Então fez arroz e feijão demais, divide em porções assim, já até daquela quantidade que você come, sabe? Congela. Aí bateu a fome, vai lá, tira já aquela porçãozinha, esquenta só aquilo e come. E é importante que você congele em pequenas porções, porque se você ficar congelando e descongelando a mesma comida, ela estraga, tá? Então, se você, por exemplo, congelou uma carne e descongelou, faça a peça inteira. Não congele de novo, porque a carne vai estragar. Isso é bem importante, tá bom? Sempre congele coisas em porções menores para que você possa descongelar e consumir na mesma hora e não ter que congelar novamente, beleza? Isso serve para muita coisa. Frutas, legumes que estão lá passadinhos, né? Que você tá vendo que se eu não fizer isso até amanhã vai estragar, congela, tá? Então frutas, por exemplo, assim, não sabe o que fazer? Corta ali rapidinho, coloca num saquinho, num Tupperware, congela, né? E aí depois você vê o que faz com isso. Ou você bate, faz uma vitamina, ou você faz um bolo com aquela fruta congelada. Se for banana, nossa, dá para fazer muita coisa com banana congelada. Baixa aqui, clica aqui no link na descrição, tem o link para baixar o e-book com mais de 25 receitas. Uma delas é um sorvete que vai banana congelada, exatamente aquela banana que ia pro lixo, não vai mais, tá? Então aproveita, congela esses alimentos e evite com que eles sejam desperdiçados. Ah, Márcia, verdura, vou congelar verdura, vou fazer o que com a verdura congelada? Dependendo da verdura, por exemplo, espinafre é excelente para colocar lá nas suas vitaminas, nos seus smoothies, aquele suco verde, sabe? Pode colocar congelado que fica ótimo. Se for, por exemplo, outras verduras que fique com gosto muito forte, por exemplo, agrião e tal, você pode congelar e depois você usa ela em sopas, tá? Fica muito bom também, sabe? Sopa batida, cremosa, que você bate tudo junto, congela e depois usa em sopa. Enfim, praticamente dá para se congelar tudo e é uma forma excelente de evitar desperdício e evitar que dinheiro saia do seu bolso de forma desnecessária. Outra forma e a quarta forma de evitar o desperdício é sempre experimentar coisas novas, né? Então, se de repente você é daquela pessoa que sempre compra o mesmo tipo de coisa. E por que eu tô falando isso? Por que isso faz sentido? Mas eu vou começar, isso vai evitar o desperdício? Muitos tipos de carnes, peixes e até frutas e verduras, legumes, eles ficam lá, né? Na prateleira, olhando para a cara do consumidor, e as pessoas vão direto e compram sempre aqueles mesmos tipos de carne, sempre aqueles mesmos tipos de verdura, e aí aqueles menos queridos vão ficando lá e eles acabam onde? No lixo, tá? Então, quando você for comprar alguma coisa, a maioria das vezes, esses produtos que não são muito consumidos, eles vão estar na promoção, eles vão estar num preço super bom, mas só porque você nunca comeu, você nunca teve a curiosidade de comer. Agora é hora. Além de economizar, você vai acabar aí aumentando, né, a sua gama de produtos, até aumentando aí o seu paladar em relação a muita coisa. E vai evitar com que aquele produto que está lá esquecidinho na prateleira, né,
seja jogado no lixo, porque ele vai ficar um tempo lá, ninguém vai comprar e ele vai acabar no lixo mesmo, tá bom? Então faça a sua parte aí, experimentando coisas novas, conte com a gente aqui, com certeza eu vou te passar receitas. Se você me pedir, a cada 15 dias a gente posta lá nas redes sociais, né, que receita você quer com aquele ingrediente que você ou não pode comer mais, ou enfim, gostaria de mudar a sua dieta. Que receita você quer, com que tipo de ingrediente. Então aí é a chance de você pedir uma receita de repente daquele produto para evitar o desperdício alimentar, tá? Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, aproveita, tá aqui o nosso Instagram e o nosso Facebook, tem conteúdo novo todos os dias. Eu adoro receber os comentários de vocês, as perguntas por lá. Deixe seus comentários, suas dúvidas aqui também na descrição do vídeo. E por falta de receita é que você não vai deixar de experimentar produtos novos, pode ter certeza, conta comigo, tá bom? E como eu disse, um dos 3 principais motivos do desperdício alimentar são os produtos que estão próximos aí de vencer o prazo de validade, né? Esse é um assunto um pouquinho crítico, mas que muitas pessoas têm medo, né, de comprar e depois não conseguir consumir. E o que acontece, como eu acabei de falar, geralmente esses produtos esquecidos nas prateleiras e que aí chegam, né, a ficar próximo de vencer, eles estão sempre em promoção. Mas, Márcia, eu vi que tinha um pão, né, lá, pão de forma, um pacote de pão de forma, e ia vencer daqui 2 dias, aí eu vou comprar e vou fazer o que com ele, né? Torra e faz farinha de rosca. Ou então faz um bolo gelado, salgado, né? Sabe aquele muito gostoso que a avó, a tia, enfim, todo mundo fazia, né? Faz um pro jantar, por exemplo, e todo mundo come. Além de ser mais barato, você vai evitar, né? Você vai ter certeza que aquilo não vai parar no lixo e você vai fazer uma refeição muito gostosa para sua família. Então tem muitas coisas que você pode comprar que tá para vencer. Você faz naquele dia mesmo, vai pagar super barato naquilo, né? Ou então você faz alguma coisa que depois de já feito você pode congelar e não tem problema, tá? Então, por exemplo, eu vi lá que o creme de leite, o leite condensado, qualquer coisa, tava para vencer. Aí eu comprei, fiz, por exemplo, um sorvete e congelei, né? Ou eu fiz, por exemplo, o leite tava para vencer, aí eu comprei, fiz um doce e coloquei na minha geladeira. A partir do momento que ele já foi manipulado, ele não vai vencer mais, né? Então você pode comprar, fazer uma receita que você gosta muito e já consumir no mesmo dia, ou fazer e congelar, tá bom? Então essa é uma forma aí de garantir que boa parte daquele alimento todo que está na promoção, porque já tá para vencer, não vai parar no lixo. É só você fazer a sua parte. E falando aí de mais um dos motivos, que é o principal, né? Porque tanto alimento vai parar no lixo, são os hortifrutis considerados feinhos, coitados, os excluídos, né? O que a maioria das pessoas não sabe é que não existe alteração de sabor nenhuma, só porque, enfim, aquela batata não é tão grande quanto deveria ser, ou porque aquela maçã é tortinha, ou tem um furinho, ou tem uma manchinha, o sabor do alimento é o mesmo. Ele geralmente é vendido muito mais barato do que os alimentos bonitos, e se você for aí nos distribuidores de hortifruti, você vai encontrar esses alimentos sendo vendidos por um valor muito menor, e se você comprar, você não vai perder nada em matéria de qualidade e sabor. Então isso é muito importante você saber que você pode contribuir com isso sim. Tá? Uma das formas de você poder contribuir também para que esses hortifrutis feinhos acabem nas mãos dos cozinheiros certos e não só na sua, se você não conhece alguns projetos que existem por aí, aqui no Brasil existe Comida Invisível, que pega todos esses alimentos feios e transforma em grandes banquetes. Então eu vou deixar o link aqui para você conhecer esse projeto maravilhoso, Comida Invisível, e contribuir da forma que você puder, através de doações ou então trabalhando como voluntário. E ainda tem o projeto Food for Soul, que é do chefe Máximo Bottura, que é um dos chefes que eu mais admiro nesse mundo, que tem no Rio de Janeiro um refeitório que serve aí moradores de rua todos os dias apenas com esses produtos que seriam jogados fora, os produtos
feinhos, os produtos que seriam descartados nos supermercados, porque está próximo do prazo de validade, enfim, por todos esses motivos que eu falei para vocês, o Food for Soul tem restaurantes, refeitórios comunitários em várias cidades do mundo, incluindo no Rio de Janeiro, e eles transformam esses alimentos feios e não desejados em banquetes maravilhosos. Os melhores chefes do mundo já vieram para o Rio aqui. Também vou deixar o link aqui do Food for Soul e da Gastromotiva, que é aqui no Brasil a ONG oficial que toma conta desse projeto do Food for Soul e do refeitório lá no Rio de Janeiro. Tem várias formas de contribuir, uma delas é sendo voluntário e servindo a galera lá todos os dias. É um projeto maravilhoso, os dois, tanto Comida Invisível como Food for Soul, e eles são os principais aí agentes, né, no mundo, são projetos maravilhosos que pegam esses alimentos feinhos e transformam em grandes banquetes. Então, se você não acredita em mim, que tô te falando que tem como transformar esses produtos em grandes banquetes, entra aqui nesses links, pesquisa um pouquinho mais sobre esses projetos, que você vai ver que os grandes chefes do mundo são grandes especialistas em transformar alimentos muito simples e até feios em pratos maravilhosos e deliciosos. Outra coisa que faz muito bem pro bolso e também faz com que todos esses alimentos feios ou meio passadinhos acabem na sua mesa e seja transformado em receitas deliciosas, é ir comprar na feira, no fim da feira, a famosa xepa, né? Então, os produtos da xepa, eles são vendidos aí no final muito mais baratinho, porque foi o que foi sobrando da feira inteira e ninguém quis, porque tá feinho, porque aquela banana tá passada, porque aquela maçã já tá meio passadinha, né? Então, o que fazer com tudo isso? Com frutas, tem muitas coisas, por exemplo, bolos, purê de maçã. Eu dou várias receitas aqui no canal, tem receitas muito boas no e-book. Se você ainda não baixou, clica no link aqui da descrição e baixa o nosso e-book gratuito. Você vai poder reutilizar, né, esses alimentos que ficariam lá no finalzinho da feira, ninguém vai comprar e vai pro lixo com certeza. Além de pagar baratinho, você vai transformar em receitas maravilhosas, tá? Então fica aí a minha dica. Produtos do final da feira são excelentes. Com as outras frutas, por exemplo, manga, goiaba passada, né? Você pode fazer doces maravilhosos. Pêssego e muitas outras frutas, você pode fazer geleia em casa, que é uma delícia. Se você não sabe como fazer, deixa o comentário aqui, pede a receita que eu te passo a receita e você vai começar a utilizar esses produtos de forma maravilhosa e você não vai mais querer nem comprar bem cedinho, né, para pegar os melhores produtos e nem sair da cozinha mais, porque vai ter muita coisa boa para você fazer, pode ter certeza. E claro, falando de feira, eu tenho que deixar o meu recado aqui para que você se lembre que uma das formas de você se alimentar bem e de evitar desperdício é preferindo sempre produtos naturais, né? Mesmo porque esses produtos naturais são os que têm o prazo de validade menor, ou seja, a probabilidade deles pararem no lixo é muito maior do que o produto industrializado, você tem muito mais segurança do que você está comendo e você vai estar contribuindo para o planeta, porque os produtos industrializados exigem aí grandes recursos para serem produzidos, né? Então, recursos naturais, inclusive energia, água, enfim, todo um processo que a gente sabe como funciona a produção da indústria alimentícia. E para que você possa contribuir de forma consciente e comer cada vez mais saudável, prefira produtos sempre, tá? Saiba o que você está comendo, desembale menos, descasque mais, esse é o lema sempre. E como eu falei, né, para vocês, no caso da minha mãe, que cozinhava sempre para um batalhão, mas era muito boa em reutilizar alimentos. E esse aí é o passo número 9 para que você contribua com menos desperdício alimentar no mundo. Se você fez lá aquele frango assado, sobrou aquele frango, não vai pro lixo. Tira aquele franguinho que sobrou ali, desfia, faz uma torta, faz uma empadinha, faz um molho, coloca aquele frango e põe em cima de uma massa. Tá aí forma de reutilizar os alimentos, né? De repente você fez um bolo que sobrou, né? Vai lá e reutiliza aquele bolo de alguma forma, né? Esfarela ele, faz tipo um brigadeirinho, sabe? Você não sabe como reutilizar? Tem um vídeo aqui no canal que ensina você a reutilizar sobras de bolo, que tem várias coisas que você pode fazer. Corta ele mais fininho assim,
monta um pavê, enfim, tem muitos jeitos de reutilizar a comida pronta que você já fez e sobrou, né? Então esse com certeza é um dos principais passos aí para você deixar de jogar comida fora. Sobrou arroz? Faz bolinho. Sobrou feijão? Faz tutu, né? Tá vendo quanta coisa assim bem rápido a gente vai lembrando de coisas que vão pro lixo sempre, tá? Então começa a pensar antes de jogar alguma coisa no lixo que aquilo pode virar uma outra comida muito saborosa, né? Ou ainda, se você realmente tá sem tempo de fazer alguma outra coisa, não quer reutilizar, não quer mais comer aquilo, volta lá, né? Se você não quer comer aquilo naquele momento, congela. Daqui um mês você vai sentir vontade, você come de novo. Ou então, não quero mesmo, compartilhe, doe, divida a comida. Esse é o passo número 10 e um dos mais importantes para a gente começar a se conscientizar, né? Se aquilo está próximo de vencer na sua prateleira e você não tem previsão de quando você vai poder fazer aquilo, né? Doe, tá? Doe para uma pessoa mais necessitada. Você fez aquela comida, sobrou, não joga aquele arroz com feijão fora, né? Pega dessas marmitinhas descartáveis, monta um prato de arroz com feijão e mais alguma coisinha, coloca no carro e dá uma volta no quarteirão para ver se você não vai encontrar uma pessoa que está querendo e precisando muito dessa comida, tá? É uma forma de não ir parar no lixo e alimentar outras pessoas que não têm a mesma sorte da gente de ter comida no prato todos os dias. Eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas, espero que tenha tocado o coração de pelo menos uma pessoa, né? Se eu conseguir aí realmente fazer você pensar com todos esses números, enfim, com todo esse caos de desperdício alimentar que a gente vive hoje em dia, se eu conseguir fazer você parar para pensar um segundinho e se uma pessoa vai assistir esse vídeo e vai passar a criar novos hábitos a partir de agora, missão cumprida para mim, tá bom? Muito obrigada por ficar até o final. Como eu disse, se não baixou o nosso e-book ainda, clica aqui e baixa. Se não está inscrito no canal, clica aqui e se inscreve. Gostou do vídeo? Tá gostando dos vídeos do canal? Deixa aqui o nosso like, compartilha. Vamos aí, né, espalhar notícias sobre como evitar o desperdício alimentar daqui para frente. Quanto mais pessoas assistirem, maior a probabilidade da gente fazer esses números horrorosos diminuírem daqui para frente, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.